Você já tem uma boa técnica e uma boa planilha, um bom software para precificação dos seus serviços em elétrica e SPDA? Não tem? Muito bem, a gente vai falar disso nesse vídeo. Vem comigo, solta a vinheta! Salve, salve pessoal, eu sou o engenheiro William Borges e nesse vídeo, como a gente já trouxe a importância em outras conversas, de ter uma boa técnica de precificação e também ter uma boa ferramenta para a precificação dos seus serviços em elétrica e em SPDA. Então, nessa conversa aqui a gente vai falar sobre técnicas e sobre uma planilha para poder te auxiliar nas suas precificações e orçamentos. Antes de a gente ir direto para a planilha, é importante dizer que o que a gente vai apresentar aqui é uma ferramenta, uma abordagem, Existem diversas. Precificação é algo que a gente sempre vai estar trabalhando nela e sempre estaremos evoluindo ela. Então isso aqui é uma abordagem e uma ferramenta, ok? Espero que faça sentido para você, para te auxiliar. Bora para a tela. Então, falando da planilha aqui especificamente, nós temos algumas abas que vai nos ajudar a prever cada etapa da execução do serviço. A primeira delas é para a parte de materiais. Então imagina que você vai ter alguma atuação em elétrica, em SPDA, que você precisa prever materiais. Então nessa primeira aba é onde você consegue colocar aqui as descrições dos materiais, as quantidades que você vai usar e os preços. Aí eu já falo logo de cara, não se apega a esses preços, porque esses preços são da época que nós estamos gravando, tá? E aí, só para mostrar também, nós temos aqui a própria planilha e é interessante dizer que você vai lá buscar um orçamento com seu fornecedor dos materiais para você incluir aqui os preços de acordo com as quantidades que você precisar, tá? Então nessa aba você coloca os materiais que você vai utilizar. Aqui é preço de custo por enquanto, mas para frente a gente vai incluir a parte de impostos e de margem. Numa próxima aba aqui, de profissionais, é aqui que você vai prever os profissionais, a equipe que vai atuar com você na execução desse serviço. Aí falando da planilha em si, nós temos aqui, tá vendo? Uma margem verde e uma margem azul. Para que é isso? Que é para você conseguir prever duas etapas diferentes do serviço e conseguir orçar separadamente se for o caso. Então, por exemplo, eu faço uma vistoria e emito um laudo. Então aqui eu orço a parte da vistoria e o laudo. Aí vamos supor que o cliente já tem alguma informação e já quer pré-orçar, digamos assim, a adequação. Então eu consigo separadamente, para não confundir as coisas, orçar essas duas frentes separadamente para ficar mais fácil, tá? Então aqui nessa parte de cima, um ponto interessante. Tudo que está em amarelo na planilha é editável, tá? O que não tiver em amarelo não é editável, a planilha está bloqueada, que é para não ter interferências. Então aqui, é para o caso de você ter equipe própria, Equipe da engenharia, equipe de coordenação, equipe de eletricista, auxiliar técnico, enfim, valores da sua equipe própria. E aqui embaixo para você prever a parte de equipe terceirizada. Então vamos supor, vou fazer uma vistoria e vou pagar o ajudante, o auxiliar, o eletricista, enfim, na diária. Então você vem aqui e prevê. Então um exemplo é auxiliar, o preço da diária, Vamos falar que esse auxiliar ganha muito bem, R$1.000 o dia. E aí você coloca aqui e aí você inclui aqui a quantidade de pessoas e a quantidade de dias que vai atuar no campo, vai começar a somar os valores na planilha. Então aqui nessa aba é para você prever os profissionais e a equipe que você vai utilizar no atendimento. Nessa próxima aba de traslado e estadia é onde você vai prever as movimentações e eventuais estadias, para execução do seu serviço. Então aqui, tem a previsão de valores que você vai gastar de combustível para locomoção. Então, exemplo, vou ter que ir até o cliente 2 vezes e o cliente está a 50 km da minha base. Então você prevê aqui os valores. Preciso pagar a passagem de ônibus, de transporte público, enfim, para o meu auxiliar, para o meu funcionário. Então você prevê aqui esses custos. E aí nós temos diversos outros pontos para poder prever os custos, Aqui tem algumas sugestões, Alimentação, parte de táxi, aluguel de carro, hotel, refeição, ônibus, viagem, enfim, tá? Então, basicamente para você prever a parte das locomoções e estadia do seu serviço. Numa próxima aba, você vai prever as ferramentas que você vai utilizar para a execução desse serviço. E aqui entra uma abordagem que eu desenvolvi. E é importante dizer também que essa planilha, a gente já desenvolve ela há pelo menos 9 anos. E é uma planilha que nós já orçamos assim, mais de 1.000 orçamentos com certeza e já ganhamos pelo menos 400 orçamentos com essa planilha. Então ela está bem posta à prova, tá? Então, nessa parte aqui é onde a gente vai prever as ferramentas. Aí o que eu faço aqui, uma abordagem minha? Mesmo as ferramentas que são
minha, eu alugo ela para o cliente para poder fazer o atendimento. Então eu defino uma fração daquela ferramenta e alugo ela para o cliente. Então, por exemplo, o kit de ferramenta básico, né? As chaves, trena, enfim. Gastei R$500 para poder fazer esse kit. Eu cobro uma fração aqui, R$50 para o cliente, né? E aí só incluindo aqui, alimentando, né? Que daí vai somando os valores. Will, é uma ferramenta que eu tenho que comprar ou tenho que alugar. Então você vem na parte de baixo aqui, ó, compra e aluguel. Então, por exemplo, eu preciso alugar um martelete mais potente, né? Martelete. Então você inclui ele aqui, o valor dele, você define se é a diária, se é o semanal, se é o, enfim, o que for, né? Para poder constar. Então, colocou aqui a unidade, diário, vamos supor, e aqui você alimentou, ele calculou o preço. Eu vou voltar aqui para você para dizer o seguinte, antes da gente falar da próxima aba, já deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo que é para poder potencializar ele e chegar mais conteúdo legal e bacana para você. Vamos voltar aqui para a nossa planilha. Então, voltando aqui, a próxima aba é a aba de EPIs, né? Então, você que atua aí na área elétrica, né? Na área de SPDA, que é uma área que requer o uso de equipamentos de proteção individual e também, né, coletiva, é nessa área que você vai prever os EPIs que você vai utilizar na execução desse serviço. Então, novamente, eu tenho aqui meu kit básico de EPIs, né? A roupa de NR10, a bota, as luvas, o capacete, enfim, né? Protetor auricular. Então, vamos supor, gastei R$400 para fazer esse meu kit completo. Então, vou cobrar uma fração aqui, 10% desse valor. Inclui aqui, lá no final vai somar todos os preços. Mesma coisa. Para esse serviço específico eu vou ter que comprar EPI próprio, né? Ou comprar equipamento novo que eu vou colocar aqui no preço do cliente. Você alimenta aqui nessa parte de baixo. E aqui nós temos uma aba que eu chamei de especial, que é basicamente as coisas que eu não consegui prever nas abas anteriores. O que eu faço? Eu coloco aqui na especial. E aqui tem, por exemplo, o valor da ART para pagar para o CREA, né? Para emitir o atestado de responsabilidade técnica. Outras abordagens que eu faço aqui é o seguinte, uma fração também de custos fixos e de certificados, por exemplo. E aí, qual que é a ideia aqui, né? Você vai atender indústrias, você vai atender comércios, hospitais que vai pedir para você documentações da segurança de trabalho, documentações de certificação de trabalho em altura, a NR35 e a NR10, que é a certificação que comprova que o seu pessoal foi treinado para trabalhar de maneira segura com eletricidade. Então, por exemplo, já que eu tenho que investir nesse tipo de certificação, de cursos, eu coloco uma fração aqui também do que é gasto nisso para o cliente poder alugar, pagar uma fração disso, tá? E aqui outras coisas, eu vou ter um custo aqui para fazer a parte de impressão das folhas do projeto, então você considera que vou ter aqui um seguro de obra, você considera aqui, porque tudo isso vai somar no final para poder ir o preço final pro seu cliente. E nas partes finais aqui é a parte onde a gente começa a explorar a questão de margens da proposta. Então, nessa abinha azul aqui, materiais. Então aqui é onde você vai definir o preço que você vai passar para o seu cliente dos materiais. Então aqui, aqui é travado, você não consegue fazer nada, tá? Então aqui, é o preço de custo que você colocou lá no começo. Aqui do lado, onde você inclui a margem do material. Então, eu vou cobrar 10% da margem do material, 20%, você vai ver que vai mudar os valores aqui, né? Eu, especificamente, sou prestador de serviço, né? Não vendo material. Então, o material é para incluir na integração do meu serviço. O que eu falo para o meu cliente o material tem margem, porque eu tenho que fazer a movimentação, eu tenho que orçar com o fornecedor, eu tenho que receber o material, eu tenho que pegar a nota, eu tenho que manusear o material. Então, tem uma margem em cima do material sim, aí você vai negociar com o seu cliente o que é interessante fazer para a execução do serviço. Então aqui você inclui a margem. Então um exemplo, um primeiro equipamento aqui, o primeiro material que seria R$40 de custo, ao você incluir a margem ele vai virar R$ 44,56 por unidade, né? Nessa última coluna aqui é a parte com os impostos. Aqui você vai colocar a sua alíquota de imposto, né, diferente de qual seja, e vai dar um valor final. Então, quando você for passar o seu preço de material para o cliente, é essa última coluna que você vai utilizar. Já o preço unitário ou total com os impostos. E se quiser o preço total ali, né, o global dos materiais, está aqui. Certo? Está nessa aba aqui, vamos selecionar ela. Nessa aba final de serviços, aqui é onde a gente vai fazer o catado dos serviços e também somar tudo, né? Tanto o serviço quanto materiais. Então nota aqui, nessa primeira parte, que nós temos separado certinho aqui o que é vistoria e laudo, o que é adequação. E aí você vai somando os serviços e mostra pra gente custo, tá? De cada ponto, de cada parte, né? A parte dos profissionais, a parte do estado de movimentação, ferramentas, EPIs, especiais, enfim. Então aqui, valores de custo. Nessa parte de cima aqui,
só diz respeito a serviços. Então a mesma abordagem. Aqui é a margem que você incluiu no serviço, tá? Então aqui, ó, você vai ver que o preço de custo 330, você colocou a margem, virou 366 e aqui a alíquota de impostos. Ah, meu imposto é 12, tá? Ah, minha margem é 30%. Então você incluiu. Ah, dei desconto para o cliente de 10%, aí aqui você vai ter a margem final, tá? Só que é interessante notar, porque aqui não é uma relação linear matemática, tem diferenças aí por conta de multiplicação e divisão, então ela foi programada dessa forma, tá? Então você vê que se der 10%, a sua margem final não é 20, é 22, tá? Por questões matemáticas, que não vem ao caso aqui agora. Então, dessa maneira, você tem seu preço final aqui de serviços, então assim, eu quero passar o preço de serviço para o cliente, só serviço, então você tem aqui, ó, separado. Vistoria e laudo, adequação. Se você quer passar o global do serviço disso, você copia daqui. Se você quer passar pontual, né, você copia daqui. Lembrando que aqui, ó, essa coluna é o preço com impostos. Aqui é só com margem. Então, se você passar esse valor aqui para o cliente, é importante você citar que não tem imposto, que vai ter que incluir o imposto. E nessa parte final aqui de baixo, é onde tem o valor agregado, tanto a somatória de materiais e serviços. Tá aqui, ó, serviços mais materiais. Total sem imposto, total com impostos, tá? Margem e impostos. Então, soma os valores daqui dessa aba de materiais e os valores daqui dessa aba de serviços. Então, dessa maneira, você consegue prever todas as etapas da execução do seu serviço, juntar esse preço já com margem e imposto e colocar na sua proposta, no seu texto e enviar para o seu cliente. Essa é uma planilha que ela é bem flexível, digamos assim. Então ela consegue prever movimentações desde serviços aí na área de construção civil, quanto na área elétrica, né, também na área de SPDA e diversas outras áreas, né? Especificamente aqui eu atuo, né, na parte da construção civil, na parte de laudos e vistorias, então a gente aplica ela para esses serviços técnicos de engenharia. Você quer ter acesso a essa ferramenta, a essa planilha para orçar os seus serviços de elétrica, de SPDA, da construção civil, enfim? Então, a gente vai deixar aqui o link da planilha. Como eu falei, é uma planilha que nós já desenvolvemos aí há pelo menos 9 anos. Ela está bem testada e aprovada, então é uma ótima ferramenta aí para o seu dia a dia de propostas comerciais e orçamentos. Novamente, o link estará na descrição e também aqui ao lado vai aparecer para você outras referências de outros vídeos do canal de elétrica, de SPDA, de construção civil que você pode explorar para aprofundar os seus conhecimentos. E aí, acabou?